Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre os temas que mais aparecem na prova do Enem. Bom, o primeiro tema é a análise textual. Muita gente confunde a análise textual com interpretação de texto. Interpretação, qual é a diferença? Vamos ver. Interpretação de texto tem a ver com subjetividade. Cada um pode interpretar uma coisa diferente. Análise textual, não. Análise textual são as coisas que nós podemos objetivamente falar a respeito do texto. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Enem de 2020, esse exemplo é muito legal. Tem um texto lá que é o Retrato de Homem. Logo no início da prova tem esse texto, Retrato de Homem. E esse poema é extremamente difícil. Aquelas pessoas que tentaram interpretar provavelmente erraram essa questão. Agora, aquelas pessoas, aqueles estudantes, aqueles alunos que se focaram especificamente nas coisas que objetivamente poderiam ser ditas sobre aquele texto, e você só podia dizer 2 ou 3 coisas objetivas sobre o texto. Você fica até inseguro, pois só isso. Só isso. E era isso que te levaria à resposta. Então, a análise textual é extremamente importante que você pratique, que você desenvolva essa habilidade, não com aquela perspectiva de o que eu sinto do texto, o que será que o autor está querendo dizer, não, mas com ferramentas objetivas do que de fato está sendo dito naquele texto. Então, esse ponto é muito importante lá para a prova do Enem, certo? Segundo aspecto importantíssimo para a prova do Enem é função de linguagem. Quando a gente fala de função de linguagem, a gente está falando sobre intenção comunicativa do emissor. Existem 6 funções de linguagem. Agora se liga no seguinte, antigamente a prova do Enem era uma prova que perguntava muito sobre qual é a função. Aí você tinha que responder se era emotiva, apelativa, referencial, poética, fática, metalinguística, enfim. Só que nos últimos anos, embora esse tipo de questão ainda apareça, por exemplo, ano passado apareceu uma especificamente sobre função da linguagem. O que a gente encontra hoje são questões de função de linguagem que são camufladas, que são disfarçadas. Então, por exemplo, vou criar aqui um exemplo para vocês. Tem lá um cartaz do Ministério da Saúde falando sobre que você tem que estimulando as pessoas a tomarem a vacina da gripe, por exemplo. Então, esse cartaz, qual é a função da linguagem? É a função apelativa. Beleza. Só que o Enem não vai te perguntar qual é a função da linguagem. Ele vai te perguntar qual é o objetivo do texto. Então, ou seja, ele está perguntando de maneira discreta. Então, muitos alunos não percebem que está caindo a questão de função de linguagem quando ela está aparecendo lá. Então, é muito importante entender a função da linguagem. Mas não é tão importante você decorar os nomes. O mais importante para o Enem de hoje é que você entenda quais são as ferramentas, quais são os recursos associados às diferentes intenções comunicativas, beleza? Terceiro aspecto que sempre é cobrado na prova do Enem é gênero textual. O que são gêneros textuais? São estruturas socialmente estáveis. Por exemplo, um convite é um gênero textual, um poema é um gênero textual, uma notícia é um gênero textual. E o que o Enem pergunta? Ele quer saber quais são as marcas típicas de determinados gêneros. Essa é uma pergunta que pode ser feita sobre gêneros. A outra pergunta é quais os objetivos, ou seja, quais funções da linguagem associadas aos diferentes gêneros. Agora se liga no seguinte, gênero textual, ele é um assunto infinito, porque existem infinitos gêneros. Qual é a melhor forma de você estudar isso? Raciocinando, tendo como base a noção de tipos textuais, que é coisa que a gente conversa bastante nas aulas, a função da linguagem e raciocinar com os elementos gramaticais, com os elementos morfológicos, com os elementos sintáticos, com os elementos estilísticos, de que maneira esses elementos se articulam, e aí você vai conseguir fazer qualquer questão cobrada do Enem sobre gêneros textuais. Já que o Enem sobre esse tópico só pode perguntar 2 coisas. Ele pode perguntar como o gênero é formado, qual característica ali é marcante, ou singular, ou original, ou específica daquele gênero, ou qual o objetivo daquele gênero. Beleza? Então, tá aí mais um tópico do Enem. Outra coisa que o Enem cobra todo ano é recurso estilístico ou recurso expressivo. Sobre isso eu queria falar com vocês o seguinte, recurso expressivo, recurso estilístico, ele pode estar associado à semântica, a figura de linguagem, pode estar associado à pontuação, pode estar associado à sintaxe, pode estar associado à morfologia, pode estar associado ao som, ao chamado estilística fônica. Bom, não quero falar sobre isso agora não, eu quero só mostrar para vocês como esse tipo de questão aparece demais. Ao falar assim, você fala, poxa, mas eu não vi muito negócio de recurso estilístico. Como é que eu identifico esse tipo de questão? Lá na prova do Enem. Toda a vez que você encontrar palavras como expressividade, recursos expressivos, recursos líricos, quando ele falar sobre repetição, quando ele falar sobre figuras de linguagem, enfim, sempre que isso aparecer, está indicando que nós estamos sobre o tema estilística, recursos expressivos, recursos estilísticos. Por exemplo, ano passado no Enem, 4 questões difíceis foram cobradas sobre esse tema. E a maioria dos alunos nem percebeu que era esse tema que estava sendo cobrado, tá bom? Acharam que a questão era sobre interpretação. E não era não. E por fim, o último tópico que o Enem sempre cobra é a diferença entre a chamada arte tradicional e a arte moderna e a arte contemporânea. Então é como se tivessem 2 mundos diferentes. De um lado, a arte tradicional, e você tem que saber quais são os princípios da arte tradicional, forma e conteúdo.
tem uma série de coisas aqui, e também a diferença, o contraste com esse outro mundo, que é da arte moderna e também da arte contemporânea. Então você tem que saber quais são as características desse mundo aqui. O Enem adora perguntar, ele coloca lá uma imagem de uma performance ou de um elemento de arte contemporânea ou mesmo de vanguardas, e ele pergunta o que ali tem de diferente da arte tradicional. Então, com esses 5 tópicos, você está bem encaminhado nos seus estudos para a prova do Enem. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.